Bom dia, boa noite, boa tarde para você que está assistindo aí. Hoje a gente vai falar sobre a teoria dos olhos, que pode não ser muito suficiente para você entender, mas mesmo assim, se você não entender, você pode pesquisar mais se você quiser saber mais sobre esse conteúdo, beleza? Mas então, vamos começar. A primeira personalidade, que eu acho que é uma das mais simples de explicar, é a personalidade do olho amarelo. O olho amarelo significa que a pessoa ajudou a comunidade ou fez as pessoas se sentirem melhor. Por exemplo, o Dog, ele era um policial e ele ajudava as pessoas a se sentirem melhor porque ele resolvia crimes. A Kate, ela era uma médica e ela fazia as pessoas se sentirem melhor por causa que ela fazia cirurgia nelas e fazia elas se sentirem melhor, né? Agora nós vamos para a categoria do olho verde. O olho verde significa que a pessoa foi independente. Por exemplo, o Cole, como ele era um construtor, ele consertava canos do esgoto sozinho, né? Então ele era bem independente. O Conan, ele construía robôs sozinhos, completamente sozinho, e ele conseguia fazer, né? Então, verde significa independente. Agora a gente vai falar do olho laranja. O olho laranja significa que a pessoa no passado fez muito mal para as outras e acabou matando várias pessoas, né? Por exemplo, o Sil Zous, no próprio áudio ele fala que ele foi uma cobra pecadora e matou várias pessoas. Então, é por isso que ele tem o olho laranja. O Rash, ele era um bandido e fazia várias pessoas morrerem ou perder a sua casa e até matava elas, né? Então, laranja significa que as pessoas foram malvadas no passado. Olha, só pra falar, nessa parte eu vou dar vários exemplos, mas vamos falar dessa parte. O olho vermelho. O olho vermelho significa que a pessoa, antes de ser infectada, ela se preocupava muito com a família ou com alguma pessoa que ela gostava muito. E isso a gente tem a prova, por causa que no mapa do barco, o Kenneth escreveu uma carta falando que o Bob estava mais preocupado com a família dele do que com a viagem. E o Bob tem o olho de que cor? Vermelho. Então, vermelho significa que a pessoa se preocupava com a família. Então, isso faz muito sentido, por causa que a Daisy, ela se preocupava muito com a Willow e com o William, por causa que eles eram meio que uma família não biológica, mas eles eram meio que uma família, né? Então, a Penny também, ela se preocupava muito com a família e ainda mais com o irmãozinho dela, o George. E foi revelado no capítulo 12 de Distorted Memory que o George também se preocupa com a família dele, e ainda mais com a Penny, por causa que ele tem o olho vermelho. Então, o olho vermelho significa que a pessoa se preocupava muito com a família. Agora a gente vai falar do olho azul. Do olho azul são as pessoas que foram abandonadas antes delas serem infectadas. Por exemplo, o Foxy, ele foi abandonado lá dentro da caixa e ele até escreveu uma carta: "Por que os meus amigos me deixaram aqui?" E ele tem um olho azul. O Polly, por exemplo, que era um policial, todos os policiais evacuaram sem falar nada pra ele e ele tem o olho azul. O Billy, por exemplo, o próprio desenvolvedor do Pig, ele postou um vídeo onde mostra o Billy sendo abandonado e ele acordando infectado. Então, azul significa as pessoas que foram abandonadas. Agora, a gente vai falar sobre a pupila rosa. A pupila rosa são das pessoas que têm incapacidade. Por exemplo, a Mimi. A Mimi, ela tem o olho rosa porque ela é daltônica. Então, ela tem incapacidade de enxergar as cores certas, né? A vovó. A vovó, ela tem o olho rosa por causa que ela tem dificuldade de andar, né? Porque ela é idosa. A ratinha, a Mindy Mouse, que fica lá no duto, ela tem o olho rosa por causa que ela não tem as pernas e tem dificuldade, tem incapacidade de andar.
Então, o olho rosa significa que as pessoas têm incapacidade. Agora, a gente vai falar da cor do olho preto. A cor do olho preto significa as pessoas que eram anormais, significa que as pessoas eram anormais, que elas faziam coisas que, tipo assim, não eram muito normais. E, por exemplo, temos a Memory e a Laura. Elas são bem esquisitinhas e têm o olho preto. Elas parecem anormais, não parecem? Então, esse é o significado do olho preto. Mas se você descartou tudo isso por causa da Mamãe Pig, vai criar uma teoria melhor, eu espero. Ok, agora a gente vai falar do olho branco. O olho branco são as pessoas que, tipo assim, já meio que morreram. Por exemplo, o Art. O Art, ele tá com metade cabeça esqueleto e metade cabeça normal. O Girafa, ele tomou um tiro lá na cena de início do capítulo 6 e ele tem um olho branco. Também, por exemplo, a Zumpig, ela é um zumbi e ela tem o olho branco, né? Mas, de novo, se você descartou tudo isso que eu acabei de falar do olho branco só por causa do Papai Pig, vai criar uma teoria melhor, eu também espero. Ele deve estar morto nessa hora. Ah, que nojo!